Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. O atual governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrega a defesa em tribunal misto que julga pedido de impeachment. Presidente Jair Bolsonaro diz que vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória no Brasil. Mais de 600 pessoas são detidas após protestos no Chile. Alasca tem alerta de tsunami após tremor de magnitude de 7,5 graus. A Argentina supera a marca de 1 milhão de casos da Covid-19. E o elenco do Barcelona não aceita a redução salarial e envia documento à direção do clube. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, entregou hoje sua defesa no tribunal misto que analisa seu pedido de impeachment. O documento foi entregue hoje às 5 horas da tarde e Wilson Witzel tinha até amanhã para entregar a defesa. Agora começa um prazo de 10 dias contando a partir de amanhã para o relator do processo, deputado Valdec Carneiro, do PT, apresentar um novo parecer. A defesa do governador sustenta que ele nunca participou da escolha e contratação da organização social IABAS para a construção dos hospitais de campanha para enfrentamento da pandemia da Covid-19. O relatório do deputado Rodrigo Bacelar, do PSD, aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aponta supostas irregularidades na contratação da OS como uma das bases para o pedido de impeachment. Segundo a defesa de Wilson Witzel, a absoluta ausência de provas e indícios contra o governador a gerar inclusive a inépcia das denúncias. Entre os outros argumentos, a defesa diz que um contrato com a IABAS foi firmado pelo subsecretário de Saúde Gabriel Neves no dia 3 de abril e só teria sido submetido à subsecretaria jurídica no dia 20 do mesmo mês. Segundo a defesa, a subsecretaria então propinou pela abertura de sindicância para apurar supostas irregularidades. A defesa também rebateu um trecho do relatório de Bacelar que afirma que Wilson Witzel tinha o comando da estrutura que deu suporte a fraudes da Secretaria de Estado da Saúde, tendo criado uma estrutura hierárquica para a prática de delitos dentro da estrutura do Poder Executivo Fluminense. Segundo a defesa, não foi anexada às denúncias nenhuma prova, nem mesmo indiciaria que pudesse demonstrar qualquer relação do governador com o suposto esquema de corrupção relacionado à contratação do IABAS. O documento também refuta a suspeita de que atos do governador teriam beneficiado o empresário Mário Peixoto em troca de contratos com a mulher de Wilson Witzel, Helena Witzel. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória. Embora o governo tenha poder para determinar a obrigatoriedade da vacinação, o presidente afirmou que cabe ao Ministério da Saúde definir o Programa Nacional de Imunizações e que já está decidido que a nova vacina não estará entre as obrigatórias. A lei assinada pelo próprio presidente no dia 6 de fevereiro desse ano diz que poderá ser adotada para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. O Jair Bolsonaro disse também que qualquer vacina precisa ter comprovação científica e ser aprovada pela Anvisa e que não fará isso a toque de caixa. Para o presidente, não se pode, por exemplo, obrigar quem já contraiu a doença e estaria imunizado a tomar a vacina. Sem citar o nome do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, Jair Bolsonaro disse que quem está propagando que a vacina será obrigatória não está pensando na saúde ou na vida do próximo. Na última sexta-feira, o governador de São Paulo disse que a vacina contra o novo coronavírus será obrigatória no estado, exceto se o cidadão tiver uma orientação médica contrária. Segundo o governador João Dória, serão adotadas medidas legais em relação a quem se recusar. Jair Bolsonaro também disse que a pessoa a quem se referia está levando o terror perante a opinião pública. E em setembro, Jair Bolsonaro também havia afirmado que ninguém pode obrigar
a tomar a vacina. Mas a lei assinada pelo próprio Bolsonaro, presidente, no dia 6 de fevereiro, admite a possibilidade de o governo estabelecer a obrigatoriedade. A lei diz que poderá ser adotada para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Na ocasião, a fala de Bolsonaro gerou reações entre médicos infectologistas e constitucionalistas e na Organização Mundial da Saúde. Para eles, desestimular a vacinação é inconstitucional e pode trazer graves prejuízos ao combate à pandemia e outras doenças. A Sociedade Brasileira de Imunizações disse que a vacinação está entre os instrumentos de maior impacto positivo em saúde pública em todo o mundo. Ao longo da história, diz a entidade que as políticas de vacina contribuíram de forma inquestionável para reduzir a mortalidade e aumentar a qualidade e a expectativa de vida da população mundial. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, Ricardo Tostes Gazinelli, também apontou riscos no posicionamento do presidente. Segundo o doutor em Bioquímica e Imunologia, o descrédito lançado sobre a imunização é um problema grave. A diretora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alessandra Michelin, disse que é dever das autoridades públicas, assim como dos profissionais de saúde, conscientizar a população sobre a importância da vacinação. Bom, vamos à próxima notícia. A polícia prendeu 580 pessoas durante os protestos de ontem no Chile, atos que aconteceram de forma pacífica na maior parte do tempo. Os eventos foram convocados para comemorar um ano do início das manifestações sociais no país. Segundo o governo, mais de 30 mil pessoas compareceram ao evento, que aconteceu na mesma praça de Santiago, onde houve manifestações no ano passado. No começo de ontem à noite, alguns grupos iniciaram atos de violência nos arredores da praça, a cerca de 350 metros da manifestação principal. Pessoas encapuzadas atacaram duas igrejas que foram destruídas pelo fogo. Também ocorreram incidentes em outros bairros de Santiago e em outras cidades do país, que resultaram em um total de 580 detidos, 287 deles somente na região metropolitana da capital. Durante a noite, houve saques e tentativas de saque, barricadas e ataques a quartéis da polícia, com um total de 107 incidentes graves em todo o país, segundo o subsecretário do Interior, Juan Francisco Galí. A manifestação aconteceu uma semana antes do plebiscito, que perguntará aos chilenos se eles querem mudar ou não a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Bom, vamos à próxima notícia. Um terremoto de magnitude 7,5 graus colocou parte do estado americano do Alasca em alerta de tsunami nesta segunda-feira. A região afetada pelo aviso é muito pouco habitada e não há registro de vítimas ou de danos. O tremor, inicialmente estimado com magnitude de 7,4 graus, foi registrado a 91 quilômetros de Sandpoint, nas Ilhas Aleutas, no Mar de Bering, informou o Instituto de Geofísica nos Estados Unidos, ainda de acordo com o órgão oficial americano. O epicentro está a 40 quilômetros de profundidade. A Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica colocou em alerta de tsunami toda a costa sul do estado, assim como a península do Alasca. Por precaução, a polícia pediu que moradores da região de Homer, cidade na região afetada pelo alerta, cujo total de habitantes não chega a 1.000, procurassem áreas mais altas. Anchorage, maior cidade do Alasca, localizada a quase 1.000 quilômetros do epicentro, não foi afetada pelo alerta, assim como outras cidades da costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, como Vancouver e Seattle. Bom, vamos à próxima notícia. A Argentina ultrapassou hoje a barreira de 1 milhão de casos do novo coronavírus, informou o governo, o que faz do país o quinto do mundo a superar esse nível, de acordo com uma contagem da Reuters. O país atingiu a marca de 1.002.662 pessoas infectadas, com 26.716 mortos, apesar de ter iniciado cedo uma ampla quarentena nacional para tentar conter o avanço do vírus. Nas últimas semanas, houve um forte aumento no número de casos em grandes cidades do interior do país, depois que Buenos Aires e seus arredores, que conseguiram controlar o contágio, foram durante meses os lugares mais afetados. Poucos dias após a confirmação do primeiro caso do coronavírus na Argentina,
O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, implementou no dia 20 de março uma quarentena nacional e obrigatória. Mas o prolongamento da quarentena por meses levou os argentinos à exaustão. Atualmente, diversas atividades sociais e administrativas gastronômicas, comerciais e industriais foram restabelecidas no país, exceto grandes eventos públicos e outros que envolvam encontros de pessoas em locais fechados. Não há nenhuma cidade ou município argentino que mantenha a quarentena ou o confinamento dos primeiros meses da pandemia, embora seja proibido se deslocar sem máscara em todo o território. Além disso, o transporte público é limitado a trabalhadores essenciais. Bom, vamos à próxima notícia. Nós vamos falar agora de futebol. O clima entre diretoria e o elenco do Barcelona não anda muito bem. Segundo a rádio catalã, os jogadores não aceitaram a redução salarial de 30% a proposta pelos dirigentes e enviaram um burofax. Ou seja, para explicitar oficialmente essa postura, apelaram para o mesmo documento que o jogador Messi utilizou 2 meses atrás para demonstrar sua vontade de deixar o clube. De acordo com o jornal Sport, apenas 3 jogadores não assinaram o burofax: o goleiro alemão Ter Stegen, o zagueiro francês Lenglet e o meia holandês De Jong. A direção do Barcelona fixou no dia 5 de novembro a data limite para chegar a um entendimento sobre a questão da redução salarial. Segundo o diário El Mundo Deportivo, devido à recusa do plantel, existe a possibilidade da execução unilateral da medida, mesmo que isso acarrete em mais problemas extracampo. E já a falta de diálogo entre o elenco e a diretoria explicitada por mais esse burofax também ecoa no vestiário. Segundo o diário argentino Olé, o jogador Messi e o zagueiro Piqué, 2 líderes do time, não vêm falando a mesma língua, uma vez que o camisa 10 não recebeu apoio nenhum do defensor nos recentes embates com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. Em meio a mais essa crise, o Barcelona, que vem de derrota no Campeonato Espanhol para o Getafe no fim de semana, estreia na Liga dos Campeões amanhã contra o Ferencváros no Camp Nou. E em entrevista coletiva prévia à partida, o goleiro brasileiro Neto não negou o envio do burofax e nem quis comentar sobre a situação. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser, pode rever nossos vídeos também, desde a nossa primeira edição também do nosso jornal. Corre lá então para ver. Se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram. Uma noite para você. Boa segunda-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu! Tchau!